E mais uma vez, nós estamos aqui no Vitrine Social e Saúde com a presença ilustre do nosso querido professor Maurício. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra participar aqui com vocês. Nós aqui no Vitrine, o que movimenta o nosso ambiente aqui é o aprendizado. Então a gente sempre traz pessoas que realmente vai contribuir para que eu, o Dr. Elias e você que está aí na sua casa aprenda um pouquinho mais. A internet prejudicou a luta contra a Covid-19? A internet é uma ferramenta, a internet é um sistema, né? A internet é um instrumento criado para facilitar a vida de todos nós. No entanto, ela pode ser usada para o bem, para o mal. Então, cabe a nós termos educação suficiente para usarmos a internet naquilo que realmente possa promover a sociedade, promover o cidadão, né, como um ente social importante. Mas não podemos e não deveríamos, né, na verdade, utilizar a internet para meios escusos, né, como um meio escuso, uma forma de você achincalhar as pessoas, você criar as chamadas fake news, ou seja, a internet é um instrumento importante e tem que ser usado com responsabilidade. Eu entendo que a internet ajuda muito e também atrapalha muito, porque infelizmente as pessoas ainda não estão devidamente responsabilizadas com o uso correto da internet. E agora, em relação à Covid-19, a internet teve um papel realmente preponderante, porque foi graças à internet que conseguiu se estabelecer junto às comunidades elementos importantes para o melhor enfrentamento daquela situação inédita, né, na nossa sociedade, do mundo. Por outro lado, a internet também foi usada para difundir fake news, difundir mentiras a respeito de tratamentos, a respeito de situações que poderiam gerar pânico na sociedade. Então, eu entendo perfeitamente, doutora Aina, que a internet foi importante no trato da questão da Covid-19, mas também trouxe alguns dissabores pelo uso irresponsável de algumas pessoas. Na queda de braço da ciência com a internet, quem perde? Olha, que pergunta, hein? Na queda de braço entre a ciência e a internet, quem perde? Todos perdem. Todos. A ciência perde, a sociedade perde. Porque, na verdade, se a gente dá uma paralisadinha um pouco nos nossos aceleradores, a gente vai perceber o seguinte: a ciência sempre foi discutida internamente. Ou seja, só saía para o conhecimento popular quando as decisões já estavam tomadas, né? As diretrizes já estavam estabelecidas. Aí, de repente, surgiu a Covid-19 no mundo e começou-se a discutir ciência em plataforma digital, né? Trouxe a discussão científica para o WhatsApp, né? Para as mídias sociais. E lá não é o fórum adequado para se discutir ciência. Porque quando você coloca um tema, todo mundo tem opinião para dar. E ciência, ela não é feita de opiniões. A ciência é feita de estudos. Então, para a gente falar alguma coisa num dado científico, numa discussão científica, tem que ter embasamento. Então, o que dificultou muito no trato da questão da Covid e vai dificultar ainda muitas coisas? É a popularização de discussões que deveriam ser feitas em ambientes adequados para aquela discussão. A presença de nomeados na gestão pública pode interferir no resultado? Pode e de fato interfere. A gente tem que perceber que interferência eu posso ter dois lados, né, da mesma questão. Interferências positivas, interferências negativas. Eu defendo a tese de que o protagonismo na gestão pública deveria ser colocado sobre os servidores de carreira e não nos nomeados, porque os nomeados passarão, os servidores ficarão. Então nós deveríamos trazer o servidor nomeado para que ele realmente seja o protagonista da gestão do serviço, né, naquela decisão política, mas o protagonismo, como eu estou dizendo,
efetivamente colocado sobre o servidor de carreira. Porque se nós mudarmos o comportamento dos servidores de carreira, eu terei a perenização dos avanços que foram alcançados. Da forma como é conduzido em todos os lugares, o que acontece? O nomeado vem, promove mudanças de acordo com a sua visão, ele sai do comando, vem um novo nomeado, muda tudo o que ele fez. Então a cidade sempre dá um passo à frente e 2 passos atrás, exatamente por causa da falta de continuidade numa política que seja mais voltada para as questões sociais, como a gente espera que seja. No cabo de guerra entre o político e a população, como fica o servidor público? O servidor público, ele está exatamente no meio de uma disputa entre o político eleito e a população a ser atendida. Entre esses 2 entes que são importantes, o político e o cidadão, são 2 entes importantes nessa equação. Mas entre esses 2 está o servidor público, que é aquele que tem que ouvir as ordens emanadas pelo gestor e atender a população a contento. Então, o que acontece normalmente? O servidor público fica refém das chefias, e tem que prestar um bom atendimento à população, que muitas vezes a condição dada ao servidor não dá a ele as condições necessárias para esse atendimento. Então há uma revolta do cliente em relação ao servidor que o atende. E da mesma forma o servidor se sente acuado pela chefia, porque ele não pode mudar uma diretriz que foi emanada da sua chefia. Nós sabemos que muitos cidadãos, que estão ali sendo atendidos agridem verbalmente, quando não fisicamente, o servidor público. E é importante que a população saiba que existe lei. O artigo 331 do Código Penal estabelece as condições que podem enquadrar qualquer pessoa que agrida um servidor público no local ou fora do local de trabalho, por uma questão advinda da sua função. Então, o fato de eu trabalhar numa unidade pública e o cliente me pegar depois na rua e me ofender por algo que eu fiz lá dentro, também é caracterizado como uma infração criminosa que pode ser alcançado aí o cidadão que a cometeu. Então, nós entendemos que servidor público, ele tem que fazer parte da gestão no sentido de que o gestor deva chamar o servidor público para compor o seu exército para fazer um bom serviço. E não pressionar o servidor público da forma como normalmente a gente vê, porque se ele não obedecer, ele pode perder, digamos assim, até o seu local de trabalho, pode ser até transferido de local. Então nós precisamos de desenvolver uma educação adequada entre o gestor e entre o servidor, para que todos juntos favoreçam a população num bom atendimento. Como o senhor vê o comportamento da oposição frente a uma gestão? Doutora, a oposição, ela é fundamental. Oposição, ela é um termômetro, onde a gente pode aferir como que a gestão está sendo conduzida. Entretanto, a oposição ela tem que agir com proatividade e não com destruição. Eu entendo que as oposições elas devem ser constituídas de diálogos, e não de enfrentamentos. Porque, infelizmente, na política, a gente vê grupos antagônicos, um querendo destruir o outro. Então, o que eu recomendaria, se assim pudesse? Que as oposições constituíssem um grupo de debates num bom nível de conhecimento das questões, e sentasse com os gestores em alto e bom tom para que as questões fossem levantadas com qualidade e saídas fossem apontadas a partir dessas discussões. Se não está funcionando, por quê? Qual o motivo de que leva a não funcionar? E como é que faria para funcionar? Onde é que está o gargalo que a gente teria que mexer? Então, eu aponto a oposição como algo necessário numa gestão, até dentro da nossa casa. Os pais, que são os gestores da casa, eles têm que ouvir os filhos.
num bom diálogo e não em gritos e brigas. Também assim é na política. A oposição, como eu estou dizendo, ela é fundamental para apontar possíveis desvios, né, da gestão e contribuiria efetivamente para um melhor resultado.